Amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, hoje eu quis trazer dois testemunhos aqui para vocês. De dois ex-satanistas e de uma pessoa que era budista. Mas eu quero que vocês foquem no primeiro testemunho, né, em questão aos demônios. O que os demônios falam sobre esse assunto. E no outro, um anjo. Um anjo apareceu para essa pessoa e começou a falar de coisas ali. Eu quero que vocês foquem no que os demônios falam e no que o anjo também fala. Mas antes disso, eu gostaria de ler aqui em Marcos 1, 23 e 24, que diz assim: Então chegou ali um homem que estava dominado por um demônio, por um espírito mau. O homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Olha o que os demônios estavam afirmando. O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Por isso que o título eu coloquei, né? Até os demônios falam a verdade. Porque aqui, esse demônio estava falando mentira? Não, ele estava falando a verdade. Que Jesus é o santo que Deus enviou, o Filho de Deus. E é por isso que eu quero que vocês foquem no que, nesses testemunhos dos demônios e que o anjo de Deus vai falar. Muito interessante, irmãos, porque hoje nós vivemos num mundo tão confuso, onde nós não sabemos mais quem fala a verdade, nós não sabemos mais que igreja é verdadeira, todas as igrejas são verdadeiras, nós não sabemos mais para onde correr. E a própria Bíblia declara que os demônios também falam a verdade. Em certo ponto, entendeu? Você vai entender nos testemunhos que você vai ver aí, você vai entender o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar. Gostaria de ler mais um texto aqui, de Marcos, só mais um, Marcos 5, 6 e 7, que diz assim, aqui Jesus cura um endemoniado, né? Ali na região de Gerasa, né? No Lago da Galileia, enfim. Aqui no versículo 6 diz assim: Ele viu Jesus de longe, o demônio viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Quer dizer, o demônio estava afirmando quem Jesus era. E as pessoas ali, muito das pessoas, não conseguiam captar esses detalhinhos. Por isso que chegaram a matar Jesus. Os fariseus, os saduceus, enfim, né? O povo ali, quando gritava, mate-o, crucifica-o. Eles viram esses milagres. Será que eles não perceberam o que os demônios estavam dizendo? Os demônios estavam mentindo? Não. Porque Jesus é o Filho de Deus, o Santo de Deus, do Deus Altíssimo. Olha o que ele diz: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo, o Senhor, o que o Senhor quer de mim? Então quer dizer, ele estava falando, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E quando Jesus falava isso, queriam apedrejar Jesus. E os próprios demônios estavam demonstrando quem de fato Jesus era. E aí eu quero que você veja agora esses dois testemunhos e você vai entender o que eu estou dizendo. Em questão de um povo, onde a Bíblia fala que um povo verdadeiro na terra vai levar a última mensagem ao mundo
E esse povo aqui em Apocalipse 14:12 diz: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. E até os demônios declaram: quem são esse povo? Abre os olhos, meus irmãos. Abre os olhos. Tenta entender o que está acontecendo. Porque o engano hoje está muito grande. Só que Deus tem um povo, sim, nessa terra, que levará a última mensagem ao mundo para que Jesus possa voltar. A mensagem verdadeira. A mensagem bíblica. Que Deus os abençoe. E veja esses testemunhos que eu achei muito interessante e mexeu comigo. Fiquem com Deus. Ele continuou e disse, como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta mais e mais frequentemente. Os espíritos naquele tempo irão colocar todos os seus esforços para impressionar os líderes religiosos, para trazer ante as massas da terra a santidade do domingo. Eles ensinarão a santidade do domingo, com os líderes religiosos olhando à frente para 1000 anos de paz sobre a terra. Eles colocarão todos os seus esforços nisso. Leis passarão pelos governos. Algumas pessoas perguntaram: o que vai acontecer às pessoas que não acreditam nas recomendações dos espíritos? O sacerdote disse: isso não será problema, absolutamente. Leis serão aprovadas pelos governos que irão obrigar as pessoas a se juntarem a elas, independentemente de acreditarem ou não. E os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas, de forma clara, que tal lei é necessária para assegurar o bem-estar de todas as pessoas. A legislação vai ser aprovada, sem nenhum esforço em tudo. Ele passou a explicar o fato que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era tão irritante para o Criador, estas grandes nações, bem como menores, estiveram todas envolvidas na adoração do sol. E naqueles séculos, o Criador encontrou no ensino da adoração do sol um irritante terrível. Ele disse: isso vai novamente ter lugar. Não na adoração do sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse: pela observância do dia em que o mestre, Satanás, colocou a unção de sua autoridade e poder, ele recebe homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. Então, você pode entender agora porque eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado, e eu nunca faltei uma vez até que eu fiquei muito doente para comparecer. A questão de um dia de adoração veio nessa reunião. O domingo foi o único dia mencionado. O sacerdote mencionou o fato de que Satanás escolheu o domingo como seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia, o 1º dia da semana, domingo. Independente de quem as pessoas reivindicam adorar a Deus, o Criador, observando aquele dia em particular, eles estão trazendo uma homenagem e respeito a Satanás. Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos então, você já tinha ouvido falar de um adventista do 7º dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já referi anteriormente,
é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Ele disse, ao longo dos séculos, os espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente, em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então, uma pessoa levantou a mão. E o sacerdote disse, sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse, e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos? E eu tenho uma pergunta. Como é que eles não podem ser colocados sob o grande engano? O sacerdote disse, você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre, eu esqueci os adventistas. Eles são tão poucos em número, quando você pensa de todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz, em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sobre o grande engano, deixe-me explicar sobre isso. Agora, a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês, mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é uma realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam o Criador naquele dia, torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob estas condições, eles não são pessoas comuns. Isso ficou comigo. A coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar? Como alguma coisa dentro de você que você tinha resistência, saiu e você acordou. Alguns meses depois daquela experiência única, foi que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo. E também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e este povo, devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram. E depois de 28 estudos bíblicos em uma semana, eu comecei a guardar o sábado, você sabe, para sempre. Agora, como uma pedrinha num sapato apertado, assim é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E também os judeus, fiéis que ainda continuam a ser fiel a Deus como o judeu antigo. De acordo a própria... Não precisamos falar tanto. Os próprios satanistas, principalmente começando no grau 28, quando está referido à sociedade maçom, quando começa a partir do 28, grau 28, 27, 28 até 30, eles já são ensinados a verdade, como é que ela é e quais são os maiores inimigos. E principalmente das sociedades secretas, aquelas sociedades secretas do alto nível, eles não precisam esconder. A igreja remanescente, de acordo à própria Bíblia, que guarda os mandamentos de Deus, é uma pedra de sapato, é uma pedra de tropeço para quem? Para Satanás. Os que guardam os mandamentos de Deus. É só lembrar que eles são os remanescentes guardadores do sábado, do sétimo dia da criação, não do judeu. O sétimo dia, o sábado da criação, os guardadores desse dia, é que eles serão perseguidos no final. E eles estão a implementar, é só para lembrar que em novembro deste ano, vai se realizar COP26. E a intenção é fazer o quê? É destruir, a intenção mesmo é destruir o quê? Este povo. Os guardadores do sábado. Com isso, não quer dizer que não existam outras ovelhas em outro lugar. Eu não estou a referir disso. Eu estou a referir conforme a Bíblia diz. Não como eu penso. E conforme também eu aprendi lá, eu fui ensinado que eu não tenho que me preocupar com os adventistas no sétimo dia, mas tenho que me preocupar, os nossos maiores inimigos são os adventistas do sétimo dia.
Eu li a história de Supapone Sirivongsak. Supapone Sirivongsak nasceu prematuramente de 7 meses, de pais vietnamitas, que viviam no Laos. Sua mãe morreu quando ela tinha 40 dias de vida. Seu pai faleceu de câncer pouco depois. E uma família budista adotou Supapone. Na vontade de aprender mais sobre o budismo, vamos chamar Supapone de Su se tornou uma monja budista. Seus pais adotivos tinham um primo que considerava como se fosse o pai dela, e ele era um sacerdote budista. Foi esse sacerdote budista que Su ouviu falar pela primeira vez sobre um Deus que havia descido do céu e tinha marcas nas suas mãos, nos pés, nas costas e na cabeça. De quem que Su ouviu pela primeira vez sobre o Deus verdadeiro? De um sacerdote budista. Ele falou para esta sua filha adotiva que existia um Deus que desceu do céu e que tinha marcas na mão, nos pés, nas costas e na cabeça. Su também aprendeu dele que esse Deus perdoa pecados e que voltará para levar os seus filhos para viver com ele no céu. E ela aprendeu o nome dele, Segundo Deus. Era assim que um sacerdote budista chamava o Segundo Deus. Quando Su tinha 28 anos de idade, descobriu que tinha um câncer no seio, que se espalhou por todo o corpo. O sonho de Su era conhecer os Estados Unidos, e sua mãe adotiva ajudou a conseguir $2.500 para esta viagem. No dia anterior da viagem, dia 10 de outubro do ano 2000, depois de fazer as malas, Su estava se preparando para dormir quando viu algo estranho se refletir na janela. A porta do seu quarto abria e fechava sozinha. Isso se repetiu 3 vezes. Ela ficou assustada e seus braços tremiam de medo. Ela temia que fosse um espírito mau budista. Su então começou a orar para o Segundo Deus. Aquele Deus que tinha marcas nas mãos, nos pés, nas costas e na cabeça. Sim, imediatamente aquela manifestação do mal desapareceu. Quando ela apagou a luz e deitou-se para dormir, surgiu uma luz no seu quarto. E a luz foi aumentando até que ela ficou cega por vários minutos. Depois ela pôde ver um homem alto, com longas vestes brancas, com mangas onduladas e sem asas. Não tinha asas. Este ser que apareceu para Su. Ela não sentiu medo. Antes mesmo dele dizer para ela, não tenha medo. Com voz melodiosa, esse ser majestoso lhe falou de Jesus, do Deus do céu, que a criou, que a amou, que morreu por ela para lhe perdoar os pecados. Esse ser majestoso disse que Jesus tem marcas nas mãos, nos pés, na cabeça, e que Jesus tem as chaves do céu e da morte. Este ser brilhante falou com ela sobre Jesus por 1 hora na sua língua nativa, dizendo que ela podia confiar em Jesus. O anjo disse para Su que assim que ela chegasse nos Estados Unidos, fosse à igreja adventista do 7º dia, e afirmou: esta é a igreja verdadeira. Disse-lhe que quando visitasse esta igreja, ela ouviria o hino: ó que amigo em Cristo temos. Além disso, ela deveria assistir uma conferência evangelística, onde ouviria o hino sendo cantado, Rocha Eterna. O anjo disse que esses hinos, Rocha Eterna e ó que amigo em Cristo temos, são cantados também no céu, pelo coro celestial, onde também cantam ali Enoque, Moisés e Elias, e os que ressuscitaram com Jesus. O anjo disse que ela deveria ler a Bíblia na versão King James Version. Ler a Bíblia na versão King James. E deu o nome de 3 outros livros que ela deveria ler: Caminho a Cristo, Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações. E que ela deveria traduzir para a sua língua nativa esses 3 livros e regressar com eles para o Laos, para evangelizar o povo em Laos. Disse que Jesus tinha um trabalho para ela em Laos, para cuidar dos órfãos, dos mutilados, que não têm pés nem mãos, resultado da guerra civil no Laos, e dizer para eles que Jesus virá em breve. Ela deveria pedir 9.000 cópias desses livros para levá-los para Laos. 3.000 de cada cópia.
3.000 do caminho ao Cristo, 3.000 do grande conflito, 3.000 desejar todas as nações. Foi dito a Su que encontrasse uma escola que lhe ensinasse a mensagem da saúde e que depois fosse a Sacramento, na Califórnia, para encontrar seu povo que lhe ajudaria com as traduções para o idioma laos dos livros, dos 3 livros. Enquanto o anjo falava, Su percebeu que a dor que ela tinha no seio, onde ela tinha câncer, desapareceu a dor. Não sentia a dor mais e se sentiu fortalecida e curada. Quando quis contar à sua mãe adotiva a boa notícia da cura do câncer, o anjo disse que ela devia esperar. Ainda não era a hora de contar. Também lhe disse que um dia ela conheceria sua mãe verdadeira no céu. Este anjo prometeu que a sua mãe verdadeira estará no céu. O anjo lhe deu uma informação que no momento ela não entendeu. Disse-lhe que quando ela estivesse nos Estados Unidos, algo ruim ia acontecer depois do ano 2000. Mas que os anjos estariam segurando os 4 ventos para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo inteiro. Disse-lhe também que no ano 2005 algo maior aconteceria nos Estados Unidos e que a lei dominical viria depois disso. Su lhe perguntou: o que é a lei dominical? A resposta que recebeu não foi muito clara para ela. Ela não conhecia o que era a igreja adventista, nunca tinha ouvido, nunca tinha lido uma Bíblia. O anjo lhe disse, quando ela perguntou sobre a lei dominical: pessoas boas estão trabalhando no governo dos Estados Unidos, mas estão trabalhando para as forças do mal. Acompanhe as notícias. Ao todo, o anjo apareceu para ela 3 vezes para a Su, 2 vezes nos Estados Unidos. A segunda visita foi justamente quando o avião aterrissava na Califórnia. Su foi para Wisconsin procurando a conferência evangelística que o anjo lhe havia mencionado. Sua irmã adotiva equivocadamente levou-a para uma igreja batista do 7º dia, que a sua irmã adotiva aqui nos Estados Unidos não sabia nada da igreja adventista e acabou levando-a para a igreja batista do 7º dia. E quando ela entrou, não estavam cantando o hino "Ó que amigo em Cristo temos". Mas uma senhora daquela igreja levantou-se e veio em direção a ela dizendo que Deus me instruiu a levá-la para a igreja adventista do 7º dia. Chegando lá, ela finalmente ouviu o hino "Ó que amigo em Cristo temos". Su continuou procurando pela conferência evangelística que o anjo recomendou. Viajou para Elgin, Illinois, Flórida e depois para Phoenix e Arizona. Quando Su chegou a Phoenix, o anjo lhe disse que precisava ser batizada. Ela, no entanto, não tinha podido estudar as 27 doutrinas da igreja. E o anjo lhe deu instruções, caso o pastor estivesse hesitante, com medo de batizá-la, por não saber a doutrina. E o anjo disse: se o pastor não quiser batizá-la, você pergunte ao pastor 2 vezes: você ama Jesus? Você ama Jesus? E então o pastor vai batizá-la. Su foi batizada em junho de 2002. O anjo estava presente no dia do seu batismo. O pastor não viu o anjo, mas ela de dentro do tanque viu o anjo, aplaudindo, batendo palmas, com satisfação pelo batismo dela. O anjo recomendou que ela pedisse para ser cantado no seu batismo o hino "Jesus me transformou", o número 109 do inário. Ela sempre canta esse hino. Finalmente, em Phoenix, o anjo lhe disse que a conferência evangelística seria em San Diego. A série de campanha evangelística seria em San Diego, Califórnia, e que ela deveria assistir toda ela. Disse também que sua obra por ela havia terminado. O anjo disse: a minha missão com você terminou. Mas vá para assistir essa evangelização em San Diego. Su participou da grande conferência bíblica de Mark Finley, em San Diego, em 2002. E pôde conversar com o pastor Mark Finley e contar um pouco da sua experiência. No final da conferência, um pastor lauense, do mesmo país de Su, contatou Judy Aitken, no projeto adventista do sudoeste da Ásia, para pedir conselhos sobre como enviar Su para uma escola onde ela pudesse aprender sobre saúde, e Judy lhe indicou a UT Pines, onde ela esteve por quase 2 anos aprendendo inglês, massagens, hidroterapia, lições da vida. Su conta que quando ela estava estudando muito para aprender o inglês, ela se descuidou um pouco da sua devoção pessoal com Deus. Mas Deus a trouxe de novo aos seus pés. Então ela pediu que Deus a ensinasse a ter comunhão.
Então Deus passou a despertá-la às 3 horas da manhã para ter comunhão. Durante esses 2 anos ali, nesse colégio, Sue aprendeu inglês o suficiente para testemunhar, e ela começou a trabalhar com outros para traduzir os 3 livros para a língua do seu povo. A tradução dos livros Caminho a Cristo, Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações. Já foi concluída a obra e ela está atualmente no seu país, de volta. Quando ela voltou para Laos, levou 9.000 livros, 3.000 de cada um. Esta entrevista foi feita pela irmã Ethel Price em outubro, do dia 26 de outubro de 2004. Queridos, os anjos são espíritos ministradores, que exaltam Jesus, que atraem as pessoas para Jesus. Cada vez mais os anjos vão se manifestar. Precisamos lembrar que nos bastidores dos negócios terrestres existe um conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Invisíveis aos olhos humanos, anjos da luz e anjos das trevas competem pelo domínio da mente dos seres humanos. Só ocasionalmente, por motivos que nem sempre podem ser compreendidos, essas forças se manifestam visivelmente no palco da realidade. A maioria das suas atuações estão fora da nossa percepção e controle. Contudo, não somos simples joguetes nessa luta.